Oi galera, nós somos alunos da Unicristos Parque Ecológico Manhã. Fazemos o curso de odontologia e estamos atualmente no segundo semestre. Na nossa videoaula de hoje, a gente vai falar sobre o papel da resposta imune na disfunção temporomandibular, ou também conhecida como DTM. Hoje, nós vamos abordar os seguintes assuntos: o que é ATM, o que é DTM, como ocorre a inflamação por DTM, que é a disfunção temporomandibular, como pode ser feito o tratamento para essa inflamação por DTM, quais são as outras terapias que são capazes de regenerar o disco articular da ATM e de outras articulações. Oi pessoal, primeiramente nós vamos falar sobre o que é ATM. ATM é a sigla utilizada para articulação temporomandibular. É uma articulação sinovial que permite os movimentos complexos necessários para a vida, como a mastigação. A ATM é a articulação que fica entre a cabeça condilada da mandíbula e a fossa mandibular do osso temporal. Vários grupos musculares, ligamentos, articulações, ossos e as arcadas dentárias são responsáveis pela coordenada e harmônica abertura e fechamento da mandíbula. Os componentes da ATM são fossa mandibular, disco articular, líquido sinovial, eminência articular do osso temporal, cabeça da mandíbula, cápsula articular e ligamentos. A disfunção temporomandibular é o conjunto de sintomas que prejudica a articulação temporomandibular e a musculatura da mastigação. Ainda não há uma causa específica para os casos de DTM, porém, certos hábitos, como apertar os dentes e roer as unhas, podem aumentar a sua probabilidade. Atualmente, há 3 tipos de DTMs conhecidas. A DTM muscular ocorre quando há tensão dos músculos mastigatórios. O problema pode acontecer por diversos motivos, como a deficiência nutricional, que gera o desgaste na musculatura, ou devido a lesões musculares. Geralmente, as pessoas que sofrem com esse tipo de disfunção sentem dor ao tocar nos músculos orofaciais e dificuldade em abrir e fechar a boca. Além disso, pessoas que sofrem com esse tipo de DTM têm problemas na mordida também. A DTM articular é um tipo de disfunção que acontece quando o problema está na própria articulação. As causas podem ser traumas da região, doenças degenerativas e até mesmo desgastes. Além disso, o deslocamento dos discos da ATM indica o mau funcionamento e presença de disfunção temporomandibular. Outro tipo de disfunção é a mista. A disfunção mista acontece quando há tensão tanto na articulação quanto no músculo, e é a mais comum entre os pacientes. Por isso, o tratamento para DTM mista envolve soluções para os músculos mastigatórios e da articulação. Mas o que acontece nessa inflamação da articulação temporomandibular? Antes de aproximar no assunto, precisamos saber o que são citocinas. As citocinas são um termo genérico empregado para designar um extenso grupo de moléculas envolvidas na emissão de sinais entre as células durante o desencadeamento das respostas imunes. São fatores extracelulares que podem ser produzidos por diversas células, como os monócitos, os macrófagos, os linfócitos e outras que não sejam linfóides. Em inflamações como na DTM, as pessoas podem ter um nível elevado de citocinas. Isso inclui a interleucina 6, a IL-6, a proteína C reativa, a PCR, e também o fator de necrose tumoral, TNF-alfa. Na ATM, a presença de citocinas pró-inflamatórias como a IL-6 e o TNF-alfa estão extremamente relacionadas às degenerações ósseas e ao processo inflamatório em si. Foi feita uma pesquisa em um jornal britânico que envolveu a análise do perfil de citocinas em pacientes com desarranjo interno da ATM. Os autores encontraram uma acentuada correlação entre a presença de citocinas pró-inflamatórias e as lesões degenerativas da ATM, especialmente o TNF-alfa e a IL-6. Isso quer dizer que os processos degenerativos da ATM também têm por base a inflamação crônica, e pacientes que possuem dietas que são ricas em substâncias pró-inflamatórias podem potencializar ainda mais o avanço da doença. Muitos têm sido os avanços nos estudos referentes à DTM. Especialistas têm identificado novos métodos para diagnósticos precisos e tratamentos mais eficazes, que ampliam a qualidade de vida dos pacientes. O ideal é que todo cirurgião dentista, independente da especialidade, consiga identificar a DTM. Os exames físicos podem ser bastante úteis. O dentista pode palpar a região da ATM para verificar o grau de sensibilidade do paciente
E também observar os movimentos dos músculos e da articulação e a presença de estalos e deslocamentos. A realização de tomografia computadorizada e ressonância magnética são de tamanha importância para esse diagnóstico. Ainda que posteriormente seja necessária intervenção cirúrgica, o tratamento clínico é o primeiro passo, que se baseia no uso de uma placa mio-relaxante, um aparelho de acrílico, rígido e liso, que se encaixa nos dentes e deve ser utilizado essencialmente para dormir. A espessura da placa e o tipo adequado são definidos de acordo com o caso do paciente. Para que esse resultado seja mais efetivo, pode ser indicado principalmente aplicações a laser de baixa intensidade com luz infravermelha e exercícios musculares. Além disso, a DTM também poderá desencadear até mesmo quadros de depressão, se não tratada de forma apropriada. Muitos pacientes apresentam manifestações como irritabilidade, hiperatividade ou movimentos repetitivos, que podem ser qualificados como ansiedade. Com isso, psicólogos e psiquiatras, assim como fisioterapeutas, fonoaudiólogos e a realização de acupuntura, podem ser incluídos no tratamento da disfunção temporomandibular. A terapia laser é uma nova técnica de tratamento utilizada para as disfunções temporomandibulares, pois tem efeito analgésico, anti-inflamatório, cicatrizante e estimulante da circulação sanguínea dos músculos afetados, sendo muito útil para aliviar os sintomas da ATM. O estresse e a ansiedade são causas de piora do bruxismo e da tensão na musculatura da mandíbula. Por isso, é importante que sejam controlados para permitir um tratamento eficaz na dor da ATM. Assim, é recomendado procurar o auxílio de um psicoterapeuta ou psicólogo para ajudar a aliviar o estresse e a ansiedade. A acupuntura e meditação também auxiliam. Os exercícios de fisioterapia são muito importantes para diminuir a inflamação e aumentar a força e a estabilidade da articulação, permitindo um melhor funcionamento da região. A ATM é a única duplamente articulada no corpo e com distribuição assimétrica de cargas que pode gerar grande impacto nesses tecidos. Dessa forma, forças oclusais descompensadas tendem a danificar a articulação, que apresenta uma capacidade de reparo extremamente baixa, dificultando ainda mais o manejo de tais desordens. A utilização de procedimentos cirúrgicos como dissectomia, remodelação ou reconstrução de superfícies componentes da articulação, enxertia e substituição do disco por componentes aloplásitos ou autólogos mostram-se como alternativa em pacientes que não respondem adequadamente a tratamentos não invasivos, como fisioterapia, artroscopia e tratamento farmacológico. Existe a técnica explant de células temporomandibulares de coelhos, inserindo-as em uma matriz de colágeno, demonstrando pela primeira vez a possibilidade de utilização dessas células para a regeneração do disco articular. Diversas metodologias para a regeneração do tecido do disco da ATM estão sendo desenvolvidas com base na utilização de terapias baseadas em células-tronco. Células-tronco apresentam-se com proliferação rápida e capacidade de regenerar uma ampla gama de tecidos quando corretamente diferenciadas, além da capacidade de secretar uma ampla quantidade de moduladores tróficos para o crescimento celular e imunomoduladores. Observaram que células-tronco adiposas autólogas, em conjunto com TGF-beta cultivadas em escalfote de ácido poliláctico, foram capazes de prover a regeneração na ATM de coelhos. Enzimas de remodelamento, como a condroitinase ABC, combinações da proteína morfogenética óssea BMP2 em conjunto com a TGF-beta, parecem apresentar um efeito sinérgico para a deposição de proteoglicanas. Além da combinação entre moléculas bioativas, a junção de sinais bioquímicos e biomecânicos tende a aumentar as propriedades funcionais da cartilagem, com melhora na deposição de matriz extracelular. Então é isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado da nossa videoaula sobre DTM. Até a próxima e fiquem com Deus. Beijos!